Bonjour! Este é mais um vídeo para você que quer estudar francês sozinho. Hoje nós vamos falar sobre aquisição e aprendizagem. Por quê? Este pode ser um tema bem interessante para você e bem importante para você que quer estudar sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes na internet nós nos deparamos com conteúdos, informações sobre aprender como uma criança, como um bebê. Eu defendo a ideia de que nós temos que aprender como adultos que somos, porque nós não somos mais crianças. Existem estudos científicos, inclusive, que provam que o cérebro da criança é diferente, a aprendizagem da criança é diferente da aprendizagem do adulto. Porque realmente um bebezinho, uma criança pequenininha é diferente de um adulto. E também está inserido em situações diferentes. Eu, por exemplo, não quero aprender um idioma como um bebê, porque seria muito estranho. Veja bem, o vocabulário de uma criança pequena é diferente do nosso. Ela pode dizer algumas palavras que, se fossem ditas por um adulto, não seriam tão... seria um pouco estranho, né? Para falar a verdade. Então, por exemplo, uma criança pequenininha, ela fala, olha, uau, uau. Um adulto já não pode fazer isso, porque fica estranho. Então, se você pegar uma criança brasileira, mas isso acontece em todos os idiomas, uma criança de 2, 3 aninhos, ela vai ter um vocabulário diferente do vocabulário de um adulto. Muitas vezes bem diferente. Porque ela também participa de eventos diferentes, ela vive situações diferentes. Então ninguém vai pedir a uma criança de 3 anos para escrever um e-mail comercial, mandar um currículo, escrever um artigo em um blog. Você também não vê crianças de 2, 3 anos, durante uma viagem, comprar uma entrada, por exemplo, para um museu, alugar um carro, por exemplo. Quando você viaja para um outro país, você passa por essas situações também. Você tem que alugar um carro, você tem que reservar um quarto de hotel. Essas situações não serão vividas por uma criança de 2 ou 3 anos. Então, o vocabulário, tudo aquilo que ela faz é um pouco diferente. A vida dela é diferente da vida do adulto. E se a gente pensar bem, a criança quando nasce, ela leva pelo menos 1 ano para começar a falar, não é? Então ela fica 1 ano todo praticamente escutando, só ouvindo, e depois de 1 ano ela começa a falar uma palavrinha ali, outra palavrinha aqui, começa a formar pequenas frases. Então não sei se seria tanta vantagem para um adulto aprender como um bebê. Por quê? Porque eu dou aulas há mais de 20 anos já, e os meus alunos eles começam a falar o idioma muito antes de 1 ano. Quando o aluno já tem 1 ano de estudo, ele já fala bastante. Eu não vou dizer que ele tem um nível avançado com 1 ano de estudo, mas ele já consegue se comunicar muito bem. Ele já entende muita coisa, ele fala muita coisa e ele escreve também. O que uma criança de 1 ano não faz. Agora, a criança de 1 ano, de 2 anos, a criancinha, ela vai ter outras vantagens, ela vai aprender de uma forma mais fácil, ela não vai ter muito problema com a pronúncia, enfim, é uma diferença, existe uma diferença de aprendizado, eu não digo que seria melhor ou pior, mas são diferentes etapas da vida da pessoa. Isso também não significa que um estrangeiro não pode ter uma pronúncia muito boa, uma pronúncia perfeita daquele idioma. Tudo é uma questão de empenho e dedicação. É claro que para falar o idioma, a criança tem um empenho, digamos assim, menor, porque ela aprende de uma forma natural. Mas chega um momento no qual ela vai à escola e aí sim ela tem que aprender a gramática, a escrita, e ela precisa também se empenhar. Eu mesma estudei a língua portuguesa, que é a minha língua materna, eu estudei na escola e eu tinha que estudar bastante para tirar uma nota boa. Depois eu fiz um curso de letras, e eu fiz português na faculdade, na pós-graduação, e eu também tinha que estudar várias regras. Eu também tive que me empenhar, apesar de ser a minha língua materna. Mas essa é uma outra história, mas é só para vocês entenderem qual é a análise que eu estou fazendo. Cada pessoa tem a sua opinião e eu respeito todas elas, mas na minha opinião, experiência,
né, por tudo que eu vejo, e já formei milhares de alunos por aí em todos esses anos de trabalho. Então eu vejo assim, para mim, eu concordo inclusive com esses linguistas que fizeram essas teses baseadas na diferença de aprendizado entre a criança e o adulto. Então é um tema que já foi bastante pesquisado, né? Não é simplesmente uma questão de ter uma opinião ou outra. Por que eu citei a criança? Porque a criança, quando ela aprende naturalmente, assim, ouvindo só os pais, ela está adquirindo a língua, é uma aquisição. Quando você pega o seu livrinho de gramática, quando você assiste a um vídeo no YouTube para estudar a língua, a gramática, o vocabulário, você está aprendendo, é um aprendizado. Mas durante o seu aprendizado, o seu estudo do idioma, você também tem momentos de aquisição. Quando você assiste a um filme sem a preocupação, né, de anotar o vocabulário e anotar as regras de gramática, mas você assiste aquele filme e você acaba aprendendo algumas palavras naturalmente, você está num processo de aquisição. É por isso que eu decidi fazer este vídeo, porque no processo que você vai percorrer para aprender o francês, você vai ter momentos de aprendizado e momentos de aquisição. E é importante que você tenha esses dois momentos. E o que eu recomendo a você é que você use os dois, é que você estude um pouquinho de gramática, estude um pouquinho de vocabulário e também tenha momentos de aquisição. Ouça bastante, seja música, assista muitos vídeos do YouTube, não só vídeos do YouTube que ensinam a língua, que ensinam o idioma, mas também vídeos no YouTube sobre assuntos variados, vídeos feitos por pessoas nativas ou pessoas que não são nativas, mas feitas naquele idioma, que falam sobre diversos assuntos. Existem vídeos, documentários sobre história, existem vídeos sobre games, para você que gosta, existem vídeos sobre reforma de casa, para você que gosta, decoração, maquiagem, enfim, você vai encontrar uma variedade enorme de vídeos que são de temas que podem interessar a você e que são naquela língua que você está estudando, no nosso caso, francês. Vamos continuar a nossa série, nós veremos outros aspectos também, eu vou guiar um pouquinho vocês nesse aprendizado. Vamos falar também de como começar, o que você precisa estudar primeiro, o que você precisa estudar depois. Pretendo fazer uma série bem interessante para você que está estudando sozinho. É claro que eu sempre recomendo, se você puder, ter um apoio de um professor é sempre melhor. Porque é um apoio, né? É um professor que pode corrigir você, que pode corrigir a sua pronúncia, a sua escrita. E se você precisar também de alguns cursos menores que te ajudem, eu, por exemplo, tenho um curso sobre pronúncia. É um curso voltado somente à pronúncia que serve para todos os níveis. Para quem já está estudando e tem alguns problemas com a pronúncia, para aqueles que estão começando agora e já querem começar com uma pronúncia certinha, eu vou deixar aqui nos comentários e também na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo. N'oubliez pas le pouce bleu. Não esqueça de fazer a inscrição no canal. Abonnez-vous. E não esqueça de comentar também. À la prochaine vidéo. Salut!